e que nós possamos ter uma noite produtiva e de aprendizado. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, e em nome de Deus, em nome de Jesus, que dirige nosso pedido de luz, né, nossa evangélica, para darmos início à nossa reunião em nome de Deus. Muita paz, muita luz, e nosso querido irmão Júnior está com a palavra. Eu posso projetar, né, um PowerPoint, não tem problema não, né? Rafael, é com você. Pode sim, sem problema nenhum. Alexandre, é muito bom ter você no discípulo do mestre, viu? É uma honra para nós. A honra é minha. Esse prazer é meu, todo meu. Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo projetar. Tá aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo projetar. Você colocou a tela inteira, apresentar a tela inteira? Coloquei a tela inteira, mas ele não está me dando a opção de escolher o... Agora apareceu. Está no PowerPoint, né? Boa noite a todas e todas. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu sou um pouquinho filho de cada casa que está aqui, porque eu sou um pouquinho do Manuel Severino, sou um pouquinho do discípulo do mestre, e vocês talvez não tenham noção da satisfação e do prazer e da alegria que eu tenho de estar aqui nessa noite. Prazer que eu tenho de estar aqui. Então, o tema que nos foi proposto na noite de hoje é honrai vosso pai e vossa mãe. Eu preparei aqui alguns slides, a gente vai discutir. Eu usei, depois eu vou falar da bibliografia que eu usei para a gente poder discutir a temática de hoje. Eu comecei com essas duas perguntas do Livro dos Espíritos. A pergunta 685, 685A. Porque Kardec pergunta: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Os Espíritos respondem sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. E a segunda pergunta que Kardec faz é, a 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Os Espíritos respondem: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E quando eu estava preparando esse material para a gente poder discutir, e eu fiquei pensando na perspectiva de nós construirmos a Terra como uma grande escola. E os grupos sociais que a gente faz parte, inclusive o grupo social família, né, como as salas de aula. E um diferencial é que, nesse sentido, que o Espiritismo é uma doutrina de autonomia, né, assim como Paulo Freire fala, e assim como o próprio Kardec fala, não há o saber, né, vou falar para uma professora, né, Úrsula Thaís, sistema de professores, mas, antigamente, a única fonte do conhecimento na sala de aula era o professor. A gente entrava mudo e saía calado, porque se existia a ideia de que a única fonte de conhecimento dentro de uma sala de aula era ele. Hoje, a pedagogia moderna diz que não, que a gente troca conhecimento e que a gente aprende com o aluno enquanto o aluno aprende conosco, que a gente vai trocando e construindo saberes. Nessa perspectiva, essa resposta ela vem bem a calhar no sentido da gente poder dizer que nesse grupo social, nessa sala de aula chamada família, a gente aprende todo dia quando troca conhecimento, quando troca saberes. Então, a gente aprende a honrar pai e mãe como a gente aprende a ser pai e ser mãe, num processo que não tem nada de fácil, né? Que a gente vai construindo, porque a gente fala de indivíduos e individualidades, que são físicas, materiais,
mas que obedecem a 3 construções. O ser humano é espiritual, material e social. Quando esse espírito encarna, né, as suas características, as suas posses, do ponto de vista das suas virtudes, que é uma coisa que eu gosto sempre de dizer, essa palestra é uma palestra motivacional e positiva. Né? Ela parte da ideia de que o ser humano tem todas as potencialidades possíveis para dar certo. Ele foi criado para dar certo, e as contingências é que fazem com que ele ainda encontre dificuldades na sua própria maneira de comportar-se diante do outro. Então, o objetivo de estar à Terra não é apenas angariar dores e sofrimentos e fazer da Terra um plano de penúria. A ideia é que nessa perspectiva educacional, pedagógica, de troca construtiva, nós possamos ir nos formando seres espirituais melhores. E aí, o que é que acontece? Quando a gente ganha todo esse, eu vou usar uma palavra que vocês nunca escutaram, esse cabedal, né, de conhecimento que o Espiritismo nos oferece, não é? Nós vamos somando possibilidades de construções dentro dessa perspectiva do saber. Então, aquele ser espiritual, né, que eu era quando eu tinha meus 10 anos, eu já não sou hoje. Né? Renato Russo, né, o poeta brasileiro, ele diz assim, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Porque você se vê dizendo para o seu filho aquilo que você não queria ouvir do seu pai. E isso faz parte de um processo da construção, né, dos saberes. Embora a gente use uma linguagem diferente, porque a linguagem ela também muda com o tempo. E a gente precisa adequar-se a esse processo de transmutação da comunicação, da forma da gente interagir com o mundo. A gente não vai interagir com o mundo no século XXI como nós interagimos no século XIX. Há toda uma perspectiva tecnológica, há toda uma ideia, por exemplo, do avanço das ciências, da sociologia, da antropologia, da filosofia, da pedagogia, né, que a gente vai mudando conceitos. E o Espiritismo, ele não se aparta desse processo de construção de saber que se dá a partir, né, do momento que o homem entende que ele é responsável por todo o meio social do qual ele faz parte. Dando continuidade, né, aí eu trouxe da Revista Espírita de 1864 um conceito, que é o conceito de afeição. Né? Kardec diz assim, antes de tudo, o que é a afeição, o amor? A resposta, quer dizer, isso não é o Livro dos Espíritos, isso é um texto de Kardec, um artigo, ele diz assim, ainda a atração fluídica, atraindo um ser para o outro, unindo-os num mesmo sentimento. Aí qual é a ideia que a gente vai discutir com relação ao conceito de família, nesse conceito de honrar pai e mãe? Eu escutei muito, né, porque eu estou dentro do movimento espírita, não é que eu seja velha, porque eu já estou há muito tempo, é porque eu comecei muito cedo, né? Mas aí, quando eu estava lá, a gente escutava muito aquela questão de a família ser apenas o espaço de ajustes de desencontro. Aí eu dizia assim, pelo amor de Deus, se Deus for isso, eu sou ateu. Porque usar uma ferramenta tão linda como família, apenas para que a gente encontre os nossos desencontros, e a gente não tenha possibilidade de encontrar os afetos, aí eu descobri, quando eu fui pesquisar e ganhei a autonomia e a ideia de poder estudar, que a família é o lugar onde a gente encontra os afetos. Os desafetos, eles são consequência dessa proposta e dessa construção que a gente vai tendo enquanto ser espiritual que somos. Então, esse afeto que ele explica aqui também, né, que é uma atração fluídica, que une-nos no mesmo sentimento, ele faz com que esse laboratório chamado família, esse laboratório social, né, esse laboratório, esse espaço de pesquisa social chamado família, ele seja um lugar onde nós tenhamos a possibilidade de aprender a amar e a construir afetos a partir da afinidade que se dá nessa troca. Mas vão ter desencontros, Alexandre? Vão e vão não. Existem muitos. Mas é ali onde nós treinamos as nossas primeiras condições nessa oportunidade encarnatória de termos a possibilidade de trocarmos afetos, de construirmos afetos e de nos formarmos seres que são capazes de amar. Então, a primeira coisa que a gente deve aprender quando a gente fala disso, e o Espiritismo é muito claro, é que nós somos seres capazes de amar uns aos outros. É importante entendermos isso. E que a família é esse espaço, esse laboratório, onde a gente vai aprender e ainda vai aprender a entender que os seres espirituais, os seres humanos, encarnados ou não, eles são diferentes. E que a gente precisa se amar na diferença. Né? Porque a nossa compreensão de amor, às vezes, ela é muito
poli, né? Existem várias possibilidades de se entender o amor. Eu sempre digo isso porque, às vezes, a gente quer colocar o amor dentro de uma caixinha, como se ele fosse exatamente aquilo que a gente pensa que ele é. Só que o amor é o que ele é, não é o que a gente deseja que ele seja. Né? E dentro dessa perspectiva, o amor pode ter várias nuances. Pode ser o amor Nelson Rodrigues, quem ama maltrata, né? Tem várias possibilidades da gente perceber. Tem o amor Jesus de Nazaré, né? Tem o amor Tom Jobim, tem amor Madre Teresa de Calcutá, tem o amor que o Espiritismo fala, o amor de Branca à Luz de Branca, tem várias perspectivas de ver. A gente vai construir essas perspectivas à medida que a gente vai trocando dentro dessa primeira sala de aula chamada família. Né? E nós vamos nos construindo. E perceba como isso é importante, porque em algum momento esse pai vai exigir que esse filho ame. Mas a gente ensina a amar. O processo pedagógico pai e filho, ele perpassa pela ideia do ensino ao perdão, da troca significativa do diálogo, da ausculta de um pelo outro. Que processo de hierarquização, né? Eu vi Rossandro Clige dizer que mãe não é amigo de filho. E existe uma hierarquização nesse processo. Eu concordo em partes dentro dessa relação. Né? E é verdade o que ele coloca. Mas será que não dá para a gente ser as duas coisas? Como ser pedagogo e dizer assim, não, eu sou progressista. Pô, será que em nenhum momento a tua prática ela é liberal ou ela é conservadora? Toda a tua prática ela obedece apenas uma sistemática? Não, você é plural. A gente não consegue ser essa coisa, sabe, dentro de caixinhas e todo hermeticamente colocado, como se nós não tivéssemos possibilidade de outras construções. Então, o Espiritismo nos chama atenção para essa possibilidade que a gente tem de construir afetos a partir da troca. Então, nós somos seres que aprendemos trocando. Então, a gente aprende a amar amando. Então, se você quer que seu filho lhe ame, você precisa amar. Se você quer que ele abrace, você precisa ensiná-lo a abraçar. Um dia, meu filho chegou, o mais novo, né, Miguel? Ele disse assim, pai, eu tô com 2 namorados na escola. Pequenininho, né? Miguel vai fazer 8 anos, dia 2 de dezembro ainda. Aí já faz algum tempo. Aí eu sentei com ele e fui conversar. Aí eu disse, vem cá. Primeiro, tem idade para namorar? Ele, não, pai, mas tenho 2 namoradas, é fulaninho e fulaninha. Aí eu disse, primeiro, tu não tem idade para namorar, tu precisa esperar teu tempo. E segundo, o que é que tu acha de uma pessoa que tem 2 namoradas? O que é que tu acha disso? Tu acha isso decente? Tu acha isso legal? Tu queria que a tua namoradinha tivesse outro namoradinho? Não, né, pai? Então, por que tu tem 2? Aí você começa a moldar aquela ideia, né, sem essa perspectiva de que um pode tudo e o outro não pode nada. Né, que parece que são coisas que não fazem sentido, mas dentro do processo da construção daquilo que aquele ser vai ser no futuro, tem uma influência muito positiva daquilo que a gente considera positivo, aquilo que a gente não considera positivo, aquilo que a gente considera normal, aquilo que a gente não considera normal, dentro do processo de construção. E a sociedade, ela demarca muito aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, eu tenho dito por aí o seguinte, que nem tudo aquilo que é cultural é ético. Faz parte da cultura, mas não é ético. A ideia do machismo, por exemplo, é cultural, mas não é ético. Não é? Essa não é uma ideia ética. Então, as afeições, elas são trocadas e são construídas a partir dessa troca. E aí eu fui no Evangelho, né, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus para nascer de novo, né, o laço de família fortalecido pela reencarnação e rompido pela unidade de existência. Eu fui pegar lá esse trechinho. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e estreitados. É o princípio oposto que os destrói. Aí, o princípio oposto, aqui, que Kardec coloca, nada mais é do que o materialismo. Então, a ideia da espiritualidade, a ideia é tão bacana a gente poder discutir isso, sabe? Porque eu digo assim, a grande descoberta da humanidade não foi o papel, a pólvora, foi a imortalidade da alma. Sabe? Você só pode entender que você é um espírito imortal, que você reencarna, que você tem a oportunidade, através de várias oportunidades, de passar por processos educativos e pedagógicos que lhe forjarão um ser humano melhor do que aquilo que você é hoje. Queira você ou não, isso aí é a maior descoberta de todos os tempos. E o Espiritismo ofereceu isso para nós. Ele diz assim, ó, cara, tu, embora sejas
um ser com dificuldades no comportamento, porque outra coisa que é interessante discutir é o espiritismo é uma doutrina comportamental e não contemplativa. Ela não é composta apenas da ideia da oração, a oração faz parte do processo, mas a ação precisa, é aquilo que Paulo Freire chama de esperançar, né? Esperançar no sentido de eu luto enquanto espero, não é que eu fico sentado esperando que aconteça. Então, isso muda tudo, inclusive nas nossas relações, porque a gente diz isso, não é? Eu queria tanto que minha vida na minha casa fosse melhor. Aí a gente faz uma pergunta: o que tu faz para isso? Sabe aquelas coisas que a gente deseja muito, a gente ora muito que aquilo aconteça, mas a nossa ação, ela não ajuda aquela prece. Não ajuda aquela prece, sabe? A gente desconfia o tempo inteiro do outro, a gente não senta para dialogar, a gente não escuta, a nossa necessidade é sempre primordial, a do outro é sempre secundária, e a gente não consegue estabelecer metas, e eu costumo dar um exemplo que, embora pareça engraçado, mas é muito real, eu vivi muito isso, né, como homem no sentido gênero mesmo, que é aquela ideia do homem dominado. Ah, tu vai para casa, não, ali vou não, que eu marquei com a minha esposa, eu tenho horário. Ah, mas tu é dominado. Aquele homem dominado, ele tem paz, o outro vive no inferno. Então, é melhor ser um dominado que tem paz do que aquele que não tem. Então, isso vai muito daquilo que tu quer para tudo, que tu institui, sabe? Porque não dá para tu desejar paz fazendo tudo o que tu quer, porque ninguém consegue tudo o que quer. E é difícil a gente entender isso. É muito difícil a gente entender isso. É muito difícil você entender que para viver bem é necessário que o outro ceda, mas é necessário que tu aprendas a ceder. Então, dentro dessa construção de afeto, família, é necessário ter essa percepção. E o Espiritismo nos dá essa possibilidade de interpretar a vida desse jeito, porque ele mostra para a gente, dentro dessa perspectiva espiritualista, imortalista, reencarnacionista, que pode ter calma no processo educativo, porque você não vai aprender tudo em uma única encarnação. Então, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Em algum momento, você vai ter que escolher o que você deseja ter. Não dá para ter paz e estar certo ao mesmo tempo. Nem sempre rola isso. E vai ter algum momento que você vai precisar escolher ter paz. Se você escolher estar certo, talvez você tenha inferno. Mas se você quer ter paz, você precisa abrir mão de estar certo. Então, dentro da relação familiar, isso é preponderante, nada é mais importante do que isso. E a questão da quebra do egoísmo, de você entender. Hoje eu vi uma frase de uma pessoa na internet falando de um homem de personalidade, eu não lembro quem foi, e dizia assim: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E assim, nós ficamos olhando como isso é machista e preconceituoso. E como não cabe mais, por exemplo, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, esse pensamento é um pensamento superado, ou deveria ser superado. Porque hoje, quando a gente vive... Vou dar um exemplo para poder ilustrar. Antigamente, o homem dizia assim... Oi, deixa... tá falando comigo aqui. E, Alexandre, é só para pedir para você fechar a sua apresentação, porque fica aparecendo a sua tela e ela está bem maior que você, seu rosto. Mas se eu fechar, eu não falo mais. Tu quer que eu fale sem ela, sem a apresentação? Mas não está aparecendo, não está aparecendo para nós sua apresentação, tá só... É porque eu saio para poder ver vocês. Quando eu voltar, ela vai aparecer aí, ó. Ah, tá certo. Ah, tá ok, então. Tá ok, sem problemas. Então pode... Senão eu não vejo esses rostos lindos que eu tô morrendo de saudade. Ah, beleza. Então, dentro disso que a gente estava falando, alguém me lembra aí o que eu estava dizendo? Sobre a questão do homem ser machista, né? Atrás de um grande homem não tem uma grande mulher, que ela está do lado. Exatamente. Então, veja como no século XXI, esse tipo... Eu sabia que eu tinha dito isso, era só para saber se vocês estavam prestando atenção. Né, veja que como isso não cabe mais no dia de hoje. Isso é uma perspectiva que não cabe, sim, lembrei. E antigamente, né, muito antigamente, o homem dizia assim: mulher minha não trabalha. Hoje ele diz: se ela não trabalhar, no caso, porque ele não dá conta sozinha da demanda. Porque antigamente ele só precisava de gasto candeeiro, um esteiro e uma rede. Hoje o cara precisa andar de ônibus, pagar metrô, pagar aluguel, água, energia, pagar escola, roupa. Então, a forma social, o conceito social de vida mudou muito nos últimos 100 anos. O Brasil, há 100 anos atrás, era um país praticamente agrário.
né? Praticamente a graça. Às vezes parece uma mentira você dizer isso, só que hoje, isso, e parece que essa forma do país se mover no sentido econômico, ela influencia diretamente na forma que a gente interage um com o outro. Então, as nossas necessidades não são as mesmas, elas mudaram completamente. Então, não dá para a gente tratar, no século XXI, a mulher como a gente tratava no século XIX e querer ter paz, querer dormir em paz, sabe? Não dá para você educar seu filho como se você estivesse no século XIX e você dizer assim, tempo bom era aquele. Não, tempo bom é esse. Tempo bom é esse, sabe? Que tem pedagogia, que tem psicólogo, que tem um monte de coisa para a gente poder discutir. Então, há várias perspectivas e várias formas de se construir que muitas vezes elas se perdem com esse pseudo-saudosismo, né, que muitas vezes impede que nós discutamos a realidade atual, como as coisas estão nos dias de hoje, né, e como elas são nos dias de hoje. Então, na Revista Espírita de 64, Kardec diz assim, não devem admirar tanto da multiplicidade das afeições aí contraídas. São em minoria relativa, mas existem. E as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas. Primeiro na terra, depois continuam no estado de espírito, numa amizade ou no amor inalterável, que só faz crescer e se elevar cada vez mais. Eu acho isso muito importante, o que Kardec fala aqui, porque, vejam só, nesse texto, que eu recomendo a vocês, que está em fevereiro de 64, na Revista Espírita, Kardec fala de reencarnação e afeição. E isso a gente vê no Evangelho, a gente vê no Livro dos Espíritos, eu tenho pesquisado, tenho escrito, não sei se já disse, eu estou escrevendo um livro, né, chamado Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades, e eu tenho estudado muito Kardec nesse sentido de construção de afeto e das relações. Por quê? Porque a relação que é construída a partir de corpos, ou seja, meu filho e meu pai, massa, tem que ter uma hierarquia, tem uma responsabilidade, só que do ponto de vista espiritual, nós somos espíritos em situações diferentes, não é? O espiritismo, ele trata afeto de espírito para espírito e não de corpo para corpo. Não existe amor de corpo para corpo, segundo essa compreensão cartesiana. As afeições se dão de espírito para espírito. E a gente esquece muitas vezes que o corpo é só uma ferramenta do qual a gente se utiliza para vivenciar esse amor, porque não tem jeito da gente vivenciá-lo ainda sem essa perspectiva da vivência do corpo. Mas criar estruturas sociais e relações a partir do corpo é uma ação materialista e não espiritualista. E o espiritismo é espiritualista. As nossas ações, elas precisam ser construídas a partir das relações espirituais. E os afetos são construídos assim. Eu lembro de uma amiga minha, que é antropóloga, ela fez um doutorado, um mestrado, não me lembro agora, foi o curso dela, no Xingu. E passou um ano, eu acho, morando numa tribo lá. E ela disse que um dia um curumim fez uma malcriação muito grande. Né? E fez muito grande, e ela disse que ficou horrorizada, como aquele menino era peralta. E o pai, nada, a mãe não fez nada, não sei o quê. Daqui a pouco o menino foi se acalmando, se acalmou. E eles não fizeram nada. E ela foi perto dos pais e disse, mas vocês não vão fazer nada? E eles perguntaram, fazer o quê? Aí, vocês não vão bater nele? Ele disse, nada. E se ele foi meu avô na outra encarnação? O índio perguntou para ela. Se ele foi meu avô na outra encarnação. Então, perceba que essa ideia de entender a espiritualidade a partir de uma perspectiva muito mais global e muito mais humana, faz até com que as nossas relações educacionais, as nossas relações familiares, elas se ampliem pela perspectiva daquilo que Kardec disse lá no Evangelho, no slide anterior, de que a reencarnação, ela amplia as nossas relações de afeto e ela não diminui as nossas relações de afeto. Essa ideia de corpo, pátria, sangue, né? Não lavar a alma com sangue, isso é material completamente. A nossa pátria é espiritual. A nossa relação, ela é construída a partir dessa perspectiva. Essa ideia de pátria, e que é necessário ainda, que fique bem claro. Às vezes o povo vai dizer que eu cheguei aqui e disse que não era para existir, né? Bem claro. Eu só quero dizer que existe uma relação muito maior do que essa, constituída pelo sistema de materialidade, pelo sistema e pelos sistemas políticos, que tem como objetivo separar uma coisa da outra. E cria diferenças sociais, né? Extremamente grandes e fortes.
Deixa eu passar aqui o slide. Na Revista Espírita, ele diz assim: a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, sendo espiritual, tudo que se refere à matéria não é de sua natureza e em nada concorre para a identificação material. A afinidade persiste, mas fica em estado latente até que, triunfando o fluido espiritual, o progresso simpático se efetue novamente. Eu vou dizer porque coloquei esse slide, porque nós precisamos redimensionar o sentido da palavra progresso. Eu tenho dentro da minha... Pessoal, eu quero também dizer aqui, bem claro, eu não trago uma verdade absoluta. O que eu trago é fruto das minhas pesquisas. Vocês podem pesquisar e dizer assim, aquele cara é meio doido, ele pesquisou ali e o que ele trouxe não é coerente. Tá, né? Mas, assim, nós precisamos redefinir determinados conceitos dentro do próprio movimento espírita, que vão se deteriorando com o tempo, porque nós perdemos o vínculo com a sua com a origem, com a etimologia da palavra. Né? Porque nós fomos deteriorando, por exemplo, tem palavras no português que vão ficando em desuso, né? Que a gente vai deixando pronto. Eu brinquei com vocês aqui com cabedal. Mas quando eu assisti a palestra na minha adolescência, e Úrsula também, né, tenho certeza disso, que cabedal era a palavra comum, que a gente escutava tanto que dava agonia. Pentateuco, uma coisa que nem existe no sentido claro da doutrina espírita, mas que foi criado, porque quando a gente cria a ideia de Pentateuco, parece que não existe, nem só revistas espíritas a gente tem 12, de 1858 a 1869, que são extremamente desprezadas pelo movimento espírita, pela ideia do Pentateuco. Aí parece que o espiritismo está só dentro das 5 obras e não tem o que é espiritismo, a viagem espírita, né, e outras obras que todas as revistas espíritas e tal. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa definir de que afeto, de que amor o espiritismo fala. Porque esse amor que ele fala não é um amor carnal, não é um amor corpo, não é um amor espiritual, é essa afeição que traz essa ideia de progresso. E esse progresso que o espiritismo fala, ele se dá a partir do momento que a gente entende verdadeiramente a função desse sentimento. Olha, o que é que acontece às vezes? A gente troca as funcionalidades das coisas. E aí a dor e o sofrimento passa a ter mais valia no processo de construção do progresso do que o próprio sentimento de afeto. Quando, na realidade, a dor e o sofrimento, ele é terapêutico e pedagógico no sentido de fazer com que, em algum momento, na tua relação, tu se apartasse desse sentimento chamado amor. E que é necessário que tu se retome dele para poder dar prosseguimento à tua trajetória. Então, a gente está preocupado aqui, não, mas perdoar é difícil, óbvio. A gente já podia estar em outro espaço. Eu vou dar a ideia de perdoar é difícil, né? Bem como a gente precisa respeitar o diferente. O espiritismo entende que nós precisamos amar o diferente, não é respeitar. Respeitar é dever social. Amar é um dever espírita. Sabe que é uma relação diferente nisso aí? Quando a gente aprende sociedade, a gente aprende a falar em respeito. Quando a gente aprende espiritismo, a gente aprende a falar em amor. Então, é diferente o contexto que a coisa se dá. É muito diferente do que uma proposta materialista, ou então uma ideia que perpasse dessa relação do corpo para com as relações que nós estabelecemos dentro dos ambientes que nós fazemos parte. Ou seja, nós enquanto pessoas, nós estamos corpo físico, mas a nossa essência é espírito. Nós somos seres espirituais vivendo a transitoriedade material e não o contrário. Então, nós precisamos pensar como espírito e ir aos poucos nos desfragmentando de todo esse contexto, porque nós ainda estamos arraigados e é normal que estejamos, porque o corpo físico, ele pede, ele manda em determinados imperativos, sabe? Não tem ninguém feliz com fome, ninguém feliz com sede. Sabe, a gente fala de um país onde uma parte muito significativa das pessoas não vivem, sobrevivem. E ter felicidade com fome é impossível. Quando o poeta diz, boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono, é fato. Né? Porque nós temos necessidades que precisam primeiro serem cumpridas, né? Antes de nós falarmos do espiritual. Então, quando nós formos falar desse espiritual, é muito bom a gente dizer assim, eu não quero perdoar não, porque
eu não sinto raiva, todo dia tem a feira, todo dia dorme direitinho, ar-condicionado no quarto, sabe, tá bem agasalhado, não tá devendo nada a ninguém, ninguém lhe bate na porta cobrando, se o bujão de gás é 70, ele tem 70 para comprar. Agora, difícil é viver tudo isso, o bujão de gás é 70, tu só tem 20, a passagem é 3,50, tu só tem 2,80, sabe? E você ter que dar conta de toda essa demanda e ainda amar o teu semelhante. Então, veja como nós ainda obedecemos a imperativos do corpo, embora devemos pensar como espírito, e há uma necessidade preeminente para que as nossas relações espirituais se estabeleçam a partir desses afetos, a partir do amor e a partir dessa compreensão da vida. E aí, às vezes, a gente percebe, e é importante discutir isso aqui, que parece que falar de amor é demodé, é uma coisa fora de órbita. Ou parece ter pessoas assim, eu não acredito no amor, é como aquela reação com a felicidade, né? A pessoa não acredita que pode ser feliz. Ela diz, não, eu ri tanto hoje que eu acho que eu vou ter uma raiva, né? Porque ela não admite para ela mesma a possibilidade de ser feliz, de ter bons momentos, de encontrar um pouco de sossego e um pouco de paz. Então, dentro dessa relação, a importância desse sentimento e da construção disso é muito grande naquilo que a gente estabelece como relação dentro do nosso ambiente doméstico, dentro do nosso ambiente familiar. O que é que a gente consegue levar do espiritismo para lá? Eu disse ontem, fiz uma live ontem, eu disse o espiritismo, embora eu vou ser bem arrogante agora, mas vou dizer uma frase que talvez seja correta, assim, eu me considero intelectual do espiritismo, porque eu me preparo para isso. Eu busco conhecimento, eu posso até não ser mais intelectual do que Afonso, ou do que Pedro, ou do que Zé. Né? Porque cada pessoa dedica-se a uma área, busca um determinado conhecimento. Só que o espiritismo não é uma doutrina apenas de intelectualização. É uma doutrina comportamental. Então, em que pese, a responsabilidade é o que você faz com esse conhecimento a partir do momento que você o tem. Senão, ele é só instrução. Instrução, não é? Conhecimento é o que a gente faz na instrução. A gente é instruído, mas não é educado. Não é? E hoje, né, que a gente veja como isso mudou. Porque antigamente nós achávamos que nós ou éramos inteligentes ou não éramos inteligentes. Então era só o QI. Né? Hoje a gente tem inteligência emocional, inteligência espacial, tem um monte de inteligência afetiva, várias possibilidades de intelectualidade. Então, o que a gente faz com todo esse conhecimento que a gente pega e leva para dentro da nossa casa? E aí eu preciso discutir isso. A doutrina espírita, ela não deve tornar-se apenas uma doutrina de escora, onde as pessoas vão, recebem o passe, água fluidificada e voltam para casa do mesmo jeito. Ela precisa ser uma doutrina que traga autonomia, que dê às pessoas a ideia de que naquele momento aquilo vai lhe servir, mas que ela precisa ser autônoma ao ponto de não precisar mais daquilo. Porque aquilo se torna recorrente e vira muleta. E as pessoas não entendem que a demanda de toda essa dificuldade que a vida lhe oferece está na forma e na condição de fazer diferente aquilo que a própria doutrina, lhe ensinando a ideia da imortalidade, da reencarnação, e do aprendizado e do processo de construção de autonomia, ela vai lhe ofertando. Aí eu peguei de novo lá do Evangelho e disse assim, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Estes espíritos, felizes de estarem juntos, se buscam. A encarnação somente se separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos que voltam de uma viagem. Eu vou ler esse pedacinho aqui porque é o complemento, tá certo? E aí a gente discute ele. Frequentemente, eles seguem juntos durante a encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para a evolução mútua. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais evoluídos procuram ajudar no progresso dos retardatários. Depois de cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. E eu achei essa
citação do Evangelho bem interessante para a gente poder falar da morte. Tem um livro de Herculano Pires chamado Educação para a Morte. Eu faço parte de um instituto, né? Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, que é lá de Fortaleza, e a gente está estudando esse livro. E o processo de educação dentro do Espiritismo, ele é básico, né? A alma da doutrina espírita é um processo de educação. O processo de autoeducação é aquele que se dá a partir dessas perspectivas que a gente tem da própria vida e aquele que se dá a partir da troca. Mas o objetivo é fazer com que o homem, o ser humano, saia do princípio da heteronomia, que é que vai ter sempre alguém dizendo a ele o que ele vai fazer, né? Ou alguém, ou um Deus, ou alguma coisa que mostra para que ele tenha consciência dessas mesmas leis e ele dê conta dessa demanda. Né? Naquela pergunta lá, onde estão as leis de Deus? A resposta não é em nossas consciências. Pois é, o homem, o ser humano autônomo, ele tem a condição de viver a vida ciente de que essas leis que estão embutidas na sua consciência darão a ele, através desse processo educativo, a condição de ser um ser social que produz melhorias para a sociedade que ele faz parte. E aí a gente quebra um monte de tabu com essa ideia, sabe, de autonomia, de construção. Primeiro, aquela ideia que a gente aprendeu desde quando era pequeno, de reforma íntima, quase egoísta, quase solitária, que a gente tem que fazer, sabe, embutida de fora para dentro. E aí a gente percebe que esse progresso que o Espiritismo fala, que desperta essas leis morais dentro das nossas consciências, ela impele que essa relação ela seja social. Ou seja, enquanto houver fome, enquanto houver doença, enquanto houver gente sem moradia, enquanto houver tudo isso, não haverá regeneração. Ponto. Simples assim. Por quê? Porque é muito aquela coisa de eu faço o meu, Afonso faz o dele, e a gente se encontra lá na colônia espiritual. E quem ficou aqui, ó, curta a sua vidinha e dê conta da sua demanda. Só que o Espiritismo não funciona assim. Se a gente ler toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, a Revista Espírita de 1866, a Gênese, capítulo 1, item 36, da primeira tradução, Kardec fala o tempo todo da relação social. Inclusive, em vários pontos, ele fala da relação social espírita, da necessidade que a gente tem de entender que existe um mundo social espírita. Ou seja, os espíritos também vivem num mundo de sociedade. Né? E aí, uma coisa que nos perturba muito ainda é essa ideia de família no plano espiritual, como se o plano espiritual fosse um lugar fixo, uma coisa montada do ponto de vista material, sabe? Se fosse a cópia do mundo material, que quando a gente desencarnar, a gente vai para um lugar que está lá esperando a gente. Olha só, a gente aprende no Céu e Inferno, a gente aprende na Gênese, a gente aprende nas revistas espíritas que céu e inferno são estados de consciência. E que a nossa estada dentro das nossas estruturas familiares, elas poderão ser momentos de céu e momentos de inferno. E aí a gente volta para aquela mesma discussão que nós tivemos lá atrás, que é a discussão do estar certo ou querer paz. Porque, mais uma vez, a gente entende que não dá para ter as duas coisas sempre. Talvez tenha momentos, e essa coisa do estar certo entra também na teoria da relatividade, porque tem aquela ideia de toda regra tem exceção, inclusive esta, né? Então, entra na ideia da relatividade, porque o que é o certo e o errado? Sabe, você luta por uma coisa, por um ideal, porque quando eu estou certo, eu vou até as últimas consequências. E vai infartar, úlcera, trombose, AVC, mas você vai até as últimas consequências para quando desencarnar, entender que aquilo que você acreditava ser uma verdade não era tão verdade como você acreditava que era. Porque, inclusive, as verdades, elas são relativas, porque ela vai depender muito de como a gente vivencia cada coisa e de como cada relação se coloca para a gente. Então, eu falo disso porque viver em família é uma arte. E eu sei que cada um de nós tem seus desafios. Não é? Tem seus desafios. Importar o espiritismo para dentro de nós, para que onde nós estejamos, ele possa, né, ser colocado para fora, a partir das nossas ações,
me lembra uma frasezinha bem pequenininha que ficava dentro lá do Manuel Severino. O espírita reconhece o espírita pelo falar, pelo trajar e pelo proceder. Isso eu não vou dizer que eu era menino, mas eu era menino quando eu estava lá pequenininho, e isso ficou gravado em mim. Então, a ação performática que o Espiritismo oferece a você, ou seja, a sua performance na sociedade, a sua performance dentro do ambiente familiar que você faz parte, o quanto você produz de afeto para aqueles que estão do seu lado, é o grande desafio para a construção de uma sociedade melhor, que começa desses ambientes menores, desses grupos sociais menores, e que se estende por toda a sociedade a partir das nossas próprias ações. E é por isso que o Espiritismo é uma doutrina comportamental e não apenas uma doutrina contemplativa. E é muito importante que nós discutamos isso, não é? Porque é importante a fé, é importante a oração, é importante acreditar nos espíritos, mas é importante fazer, produzir. Porque os espíritos, para nos ajudar, eles precisam que nós façamos qualquer coisa. E às vezes eles até querem, mas a gente não é como aquela pessoa que quer arrumar um emprego, acorda de meio-dia e diz assim, eu queria tanto trabalhar, mas está tão difícil. Aí o cara que acordou de 5 da manhã e foi lá para a fila, tinha 2 vagas, ele pegou uma. Sabe, no outro dia ele acorda de meio-dia de novo, mas não consegui de novo. Sim, se o cara que acorda de 5 horas e vai, tá difícil, tu avalia para aquele que acorda de meio-dia. Então, a nossa relação dentro do ambiente familiar, ela perpassa pela quebra de vários paradigmas. Eu falei do machismo porque eu considero o machismo um grande desafio para a sociedade moderna. Sabe? É um grande desafio para o homem do século XXI, e aí eu me refiro não ao homem ser, mas o homem gênero, admitir, por exemplo, que uma mulher pode ganhar mais do que ele. E viver bem com ela sem que isso mexa com a relação dos dois. É um grande desafio, por exemplo, ele entender que essa mulher pode, e na maioria das vezes é, mais intelectualizada do que ele. Numa sociedade onde a mulher, para falar em uma roda de discussão, ela tem muita dificuldade de ser escutada. E eu estou falando isso por quê, Alexandre? Porque as relações de pai e filho, elas perpassam pela atribuição desses valores, daquilo que a gente multiplica. Eu me lembro muito daquilo que a gente replica nas nossas ações. Eu me lembro muito de um personagem de Chico Anísio, que ele dizia assim, eu solto meus bodes, mas prendo minhas cabritas. Né? Que parece uma coisa sem maldade, né? Mas que valida uma relação de poder, né, e de liberdade para um gênero e para o outro não. Você avalia um filho dizendo assim, ó, sai os dois. Os dois são gêmeos, estão 16 anos, hipoteticamente falando. Aí você diz para os dois, ó, 23 horas em casa, certo? Certo. 23, meia-noite, meia-noite e meia, nada. 1 da manhã, chega o menino. Tava onde, pai? Eu fui para uma festinha, conheci uma menina, a gente foi para uma praça, depois eu fui levar ele em casa. Aí quando eu vi a hora, já era quase 1 hora. Aí ele, mas eu disse a você 11 horas. Por dentro ele está se sentindo bam, bam, bam. Mas ele vai dar um break para poder pôr limite, vai mandar ele tomar banho e dormir e tal. Aí a menina chega 1h01. Tava um painho, conheci um boyzinho, fui para a praça com ele. E depois da praça eu fui deixar ele em casa. Depois eu vim para casa. Quando eu vi já era 1 hora da manhã. Aí a pergunta é, ele vai tratar os dois do mesmo jeito? Não vai nunca tratar do mesmo jeito. Então, isso são marcos, e já que a gente está falando de honrar pai e mãe, eu vou fechar, no finalzinho a gente vai, né, fazer esse fechamento, mas eu não posso falar de honrar pai e mãe sem falar da relação entre pais e filhos. Porque o honrar pai e mãe e o honrar o filho depende muito da relação que se cria, de como essa relação se cria. A relação de confiança, a relação de diálogo, a relação de afeto, a relação do abraço, a relação do entender. Tem muito aquela coisa de você querer que seu filho
seja muito como você é, e você fica até feliz quando as pessoas dizem, mas menino, nesse ponto, fulano é igualzinho a tu. O fulano tem que ser igualzinho a ele não pode ser igualzinho a mim. Ele precisa ser o que ele é, porque nós não somos iguais, nós somos indivíduos, seres espirituais diferentes. Né? E é legal que as nossas experiências também sejam diferentes. E aí diz assim, lá, entenda-se bem que se trata da afeição real, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Eu achei isso muito lindo. Então, vê só, a gente entendeu na escola que vida é tudo aquilo que respira. Aí a gente vem para o Espiritismo aprender a vida espiritual, o conceito de vida espiritual, para a gente entender que esse amor, ele resiste à morte, porque a morte é um fenômeno biológico, e no Espiritismo a gente aprendeu que vida é tudo aquilo que transcende o que respira. Vida não é mais aquele conceito biológico, genético, morfológico. Não, vida é tudo aquilo que transcende o que respira. Então, quando ele diz isso, né, lá no Evangelho, entenda-se bem que se trata da afeição real de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Aí eu digo para vocês, e por isso a gente trabalhou essa palestra, falando o tempo todo do afeto, do amor e das relações sociais, daquelas relações que se dão na nossa prática diária, no dia a dia, no nosso cotidiano. Porque independente da relação que a gente tiver de parentesco, né, parentesco corporal, né, se a gente se ama, vai haver honra e respeito. Se a gente dialoga, se a gente procura entender o outro nas suas demandas, nas suas dificuldades, e eu posso falar pelo seguinte, porque pense num adolescente que deu dor de cabeça. Pensem aí. Pronto, eu dei mais dor de cabeça do que os adolescentes que vocês pensaram aí. Então, essa relação se dá, e eu estou respeitando aqui todas as complexidades que norteiam a natureza humana, a natureza espiritual, e que formam aquilo que nós somos. Isso é levado em consideração, não é? Porque nós somos individualidades, e esse é o grande X da questão, o grande mérito, embora sejamos diferentes, embora pensemos diferentes, embora sejamos de tempos diferentes, o amor é maior do que isso tudo. O afeto, ele é maior do que isso tudo. O afeto faz com que você consiga estar presente nos momentos difíceis e nos momentos bons daquela pessoa que você escolheu amar. E essa relação precisa ser vivenciada porque, se entre estranhos é difícil, você imagina numa relação tão próxima, onde a gente se vê todo dia, onde a gente discute todo dia, onde nós passamos a conhecer os pontos fortes e os pontos fracos, as dificuldades que o outro tem de comportamento. Né? Quando eu entrei para a doutrina espírita, eu escutei muita coisa daquilo que eu não conseguia ser. Então, tinha um espíritozinho que todo dia me dizia, tão bom tu para estar lá naquele centro, o pessoal lá não te conhece não, mas eu te conheço. Ouvi muito isso. E aquilo doía em mim como uma alfinetada no coração. Mas me mostrava o quanto a gente precisa ter força para não ser aquilo que a gente não quer ser. Ou que a gente já entendeu que não deve ser. Porque tem todo um processo. Né? A gente não muda quando a gente não percebe que precisa. Então, o primeiro passo, às vezes a gente quer mudar, o primeiro passo é admitir que precisa, é conhecer. Por isso, quando a gente faz aquele processo filosófico lá de Delfos, de Sócrates, que é lindo, né? Conhece a ti mesmo, é porque ele verdadeiramente é real. Porque todo mundo assim, menino, como tu é avarento, Afonso? Afonso, eu não sou avarento, não, sou econômico. Aí Afonso me chama para jantar e o palito ele divide em dois, um é para segunda-feira, outro é para terça. O guardanapo ele parte em 4 e bota uma letrinha assim, CS de segunda, T de terça, percebe? Mas aí ele não é avarento. Então, ele não se percebe avarento. Então, mudar significa perceber-se. E dentro dessa relação, quando há hierarquização entre pais e filhos, nem sempre ser pai significa estar certo. E é difícil você entender isso. Hoje eu posso falar como filho e hoje eu posso falar como pai.
Porque tem momentos que a gente toma ação pelo impulso, que esse processo de hierarquização provoca, que quando aquele impulso baixa, se você tiver um pouquinho de bom senso, você diz assim, eu não devia ter tratado ela daquele jeito. Você, pai, será que nenhum pai, nenhuma mãe aqui nunca sentiu isso? Eu não devia ter feito assim. Eu devia ter pensado mais. Eu devia ter... E aí vem todo o liame da relação. Quando nós temos coragem, nós retroagimos e pedimos perdão. Quando o orgulho é maior, nós matamos as nossas relações asfixiadas pelo nosso eu gigantesco. E aí a gente não tem coragem de pedir perdão porque é coisa de pai, é coisa de mãe, é coisa, sabe, da relação de poder, nós estarmos sempre com o controle sobre aquilo que está acontecendo. E aí a gente não consegue construir um processo de diálogo, um processo de afeto, um processo de amor, um processo de carinho, um processo de troca. E olhe que não é fácil se instituir isso. Né? É pedagogicamente difícil, é estruturalmente difícil, mas é espiritamente possível. Porque quando nós entendemos essa relação, sabe, que a relação entre nós, nossos pais, nossos filhos, elas não se dão apenas do ponto de vista físico. Lembre lá do que o índio disse. É um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, né? Quem são meus filhos? Eu acho que é meus filhos, nossos irmãos, uma coisa assim, não me lembro o nome. Mas ele questiona essa relação de espiritualidade, não a relação consanguínea, mas a relação de espiritualidade que estabelece no nosso lar. Quem são meus filhos? Sabe, quem são meus filhos? Quem foi meu pai? Quem é minha mãe? Qual é a relação que a gente tem? Vamos partir dessa premissa. A gente está falando no Brasil. Vê a relação que dá para a gente poder falar daqui. A gente está no sistema solar, na Via Láctea, sistema solar, Brasil, né? Não, América do Sul, Via Láctea, sistema solar, Terra, América do Sul, Brasil, Nordeste, Pernambuco, Recife, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas encarnadas. Por que meu pai é meu pai? Porque tua mãe é tua mãe. São 7 bilhões, 199 milhões e 199 mil possibilidades de não ser teu pai. Ou seja, a menor possibilidade, a menor possibilidade de todas é de teu pai ser teu pai, de teu irmão ser teu irmão. Não é? Porque nesse universo nós temos uma probabilidade, em termos matemáticos, absurda de não estarmos juntos. Então, isso que ele coloca recondiciona toda essa discussão. Porque eu ouvi muito dentro do centro que o lar era o lugar onde nós encontrávamos desafetos. Olha o que ele diz aqui, ó. Não, ele não diz isso. Frequentemente, eles seguem juntos durante a encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para a evolução mútua. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais evoluídos procuram ajudar no progresso dos retardatários. Depois de cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Então, a coisa não funciona apenas como um processo punitivista. O Espiritismo não é uma doutrina punitivista. O Deus que o Espiritismo acredita não é um antropomórfico. Ele não pune, não castiga. As leis que regem o universo não são chicotes na mão de Deus, punindo os homens eternamente. O afeto, o amor, são os mecanismos, né, de que se serve Deus para que o homem progrida. E a dor e o sofrimento são os mecanismos que ele se utiliza de forma pedagógica, educativa, para que nós percebamos que é possível, sim, amar nossos semelhantes. E aí ele diz assim, isso aí é Kardec, eu queria trazer esse pensamento, que é também da pergunta 685, que a gente já está partindo para o final do nosso trabalho, para a gente entender como essa dinâmica se dá e como Kardec entendia ser possível criar uma sociedade de afeto. E como o Espiritismo tem um papel preponderante, a função do Espiritismo é formar uma sociedade que se ame. A função do centro espírita é ser o centro de formação desse amor por excelência. A função do espírita é de viver este amor na sociedade que ele faz parte. É contagiar pessoas, não é? Pat Adams, o amor é contagioso.
E Kardec fala do mecanismo da educação. Ele diz, a ciência econômica, também isso aqui é um comentário de Kardec na pergunta 685 de O Livro dos Espíritos. Ele diz, a ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Aí ele completa, não a educação pelos livros, perdão, não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos. Aí tem duas coisas que eu gostaria de falar para vocês sobre esse ponto, né, que é de que educação ele fala, quando ele diz isso, e que moral. Primeiro, não é moral de moralidade, né, o primeiro ponto. Kardec não se refere a moral de moralidade, mas a filosofia moral. Qual é a filosofia moral, Alexandre? O Espiritismo é uma ciência de consequências, o Espiritismo é uma ciência de cunho filosófico e consequências morais. Essa consequência moral é a que ele fala aí, porque a consequência da interpretação dessa filosofia de vida, que é prática, performática, ela faz com que esse senso de ética, de comportamento, mude o nosso estado de moralidade. Então, o nosso estado de moral, no sentido filosófico. E não é aquela moral que elege o que é bom e o que é ruim para os outros, que questiona o que o outro faz em detrimento daquilo que você faz. Né, que você, não, eu já até brinco, já brinquei em outros momentos assim, mas fulano está lá no discípulo do mestre, fuma que só uma caipora, pronto, essa é a moral, é a moralidade, e você é fofoqueiro, está falando mal dele, pronto, essa é outra moralidade. Então Kardec fala do princípio filosófico, da prática do espiritismo, que leva você a mudanças de comportamento. Veja que ele diz que a educação nesse sentido, ela é mudança de hábitos, né? Ele diz aqui no final. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas aqui consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. E para encerrar, porque o tempo já chegou e o relógio não é espírita, eu coloquei aqui a citação que dá origem ao título do capítulo. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dará. E aí, tudo que nós discutimos durante essa jornada aqui de diálogo, né, é o que nos dá condição de que essa jornada na terra, ela cresça, ela seja promissora, porque ela é embasada na ideia de que a educação é uma coisa que transforma caracteres e hábitos, né? Ela é embasada na ideia de que o espiritismo tem todas as ferramentas possíveis e necessárias para calcar o homem, no sentido desse homem interagir com o social e promover uma sociedade melhor. Deolinda Morim, no livro Espiritismo e os Problemas Humanos, ele diz que é dever do espírito não só entender os problemas humanos, mas interferir nos problemas humanos, provocando uma sociedade melhor. Então, nesse sentido, né, honrar teu pai e tua mãe é entender todas essas dinâmicas que nós discutimos aqui, e é também... Espera aí que eu estou tentando tirar aqui o compartilhamento para a gente poder se despedir. Eu não estou conseguindo... Para mim já saiu aqui, Júlio. Já saiu? Saiu. Então tá, pronto. Eu achei que não tinha saído. Valeu. Então, para encerrar, vivenciar essa dinâmica de afeto, amor, construção, educação, nos levará a sermos espíritos mais afetuosos, mais preparados do ponto de vista da construção dos nossos afetos. E aí, o momento em que a gente se encontra nessa roda gigante chamada vida, o pai, o filho, nós nos honraremos.
porque entenderemos que, enquanto espíritos imortais que somos, amar é o único caminho. Muito obrigado a todas e todos vocês. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Sinto meu coração em festa, né, e poder rever tanta gente boa. Boa noite, muita paz a todos e todas. Júnior, queremos lhe agradecer, né? Todo o caminho que você percorreu ainda não é um ponto, temos muito a discutir, é um tema abrangente, né? Honrar pai e mãe, e nós desconsideramos isso. Concordo plenamente com você no início da tua palestra, quando você diz que a gente não deve olhar o sofrimento, né, essa questão do sofrimento, mas sim pelo lado pedagógico. A gente precisa saber que todo aprendizado nosso é pedagógico. Não é sofrimento, é ensino, é aprendizado. Né? Muito bom mesmo, excelente. Muito bom. Espero que você possa, mais vezes, ter disponibilidade para que a gente possa conversar sobre esse assunto especial, que é muito bom. Tá? Muito obrigado, meu irmão. Vamos orar. Marinalva, você quer fazer as honras e fazer a prece final? Com certeza, com certeza. Júnior, muito obrigado. Muito obrigado. Você está parecidíssimo com seu pai, muito parecido com ele. Foi manhã a cópia. Oi? Segundo manhã aqui, a cópia. E foi, não é? Muito parecido com seu pai. Está ficando cada vez mais parecido com ele. Né? Muito obrigado, como nós falamos. Foi um prazer, uma honra e uma felicidade tê-lo no discípulo do mestre. Como é que está Selma? Como é que está Sidney? Um abraço em todos. Obrigado. Pode passar. Vamos orar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por este momento ímpar que nós estamos vivendo. É como a gente vê como a pandemia está sendo boa nesse sentido, onde nós nos encontramos com os nossos amigos, do Manuel Severino, dos Semeadores da Fé, do discípulo do Mestre, do Eurípides Barçanufo, estava aí conosco também, emissários de Jesus, Novos Horizontes, todos os nossos irmãos conosco, assistindo esta bela palestra. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. E que o nosso querido e amado irmão, dirigente desta reunião, possa dar a mesma por encerrada. Paz e luz para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que nós tenhamos agora momentos de reflexão sobre tudo aquilo que aprendemos hoje. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Amém. Obrigada. Amém. Muito bom te ver, Pode rever, amigos. Muito bom ver vocês todos. Obrigada. Boa noite.